Senhor, como vento impetuoso, como fogo abrasador. E a palavra do Senhor, aqui em João capítulo 13, versículo 33, que diz até o versículo final desse capítulo 13. Glória a Deus. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, vós me buscareis, mas como tenho dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir. Eu vos digo também agora, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu: para onde eu vou não podeis agora seguir-me, mas depois me seguirás. Disse-lhe Pedro: porque não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Respondeu-lhe Jesus: tu darás a tua vida por mim? Na verdade te digo, que não cantará o galo, enquanto não me negares 3 vezes. Queridos irmãos, amigos, aqui está um trecho da palavra do Senhor, um trecho que chama muito a nossa atenção. Também no capítulo 14 do Evangelho de São João, nós vemos aqui, portanto, a palavra do Senhor que diz, desde o capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 3, em que Jesus chama a atenção dos seus discípulos para a sua subida aos céus, que vai preparar um lugar. Então o título da nossa mensagem, como nós falamos, é o céu e o inferno. O céu, o que é o céu? O lar, é onde está o Pai. Como está escrito em João 14, de 1 a 3, onde diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, vos teria dito, vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aleluia. Então, suas advertências, glória a Deus, nos mostra que Jesus tenta acalmar a angústia de seus discípulos, o anúncio de que ele iria aonde eles não poderiam seguir, do capítulo 13. Jesus acabava de falar: para onde eu vou, vós não podereis ir. Ele disse: Senhor, é coisa séria, Senhor. Para onde o Senhor vai, eu não posso ir. Eu lhe garanto que nós vamos estar ali do seu lado. Mas ele disse: filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, vós me buscareis, mas como eu tenho dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir. E eu vos digo agora outra coisa: um novo mandamento eu vos dou, é que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós também. Quando a gente ama ao próximo, é como um selo que está ali de Cristo em nossas vidas. Disse-lhe então Pedro: Senhor, para onde vais, Senhor? Jesus lhe respondeu: para onde eu vou, não podeis agora seguir-me, mas depois me seguirás. Disse-lhe Pedro: porque não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Então, meu irmão, minha irmã, a gente vê aqui pela palavra de Deus suas advertências. Jesus advertindo sobre traição, os teriam mistificados e confundidos, até magoados estavam. Eles compreenderam um pouco do que Jesus estava falando, mas o que tem causado num entristecimento em suas almas, em suas vidas, é a notícia de que ele iria aonde eles não poderiam ir. Eram amigos. Jesus disse: eu vou para um lugar onde vocês não podem ir. E aí sim, a ideia da perda de sua presença os amedrontavam e os derrotavam, porque onde Jesus estavam os seus 12 apóstolos, a garantia que nada lhe tocava. Por quê? Porque se eles andavam na água do mar, vinha uma tempestade,
Jesus apaziguava, Jesus repreendia e tudo ficava na bonança. Tinha um problema para ali, faltando comida, Jesus orava ao Pai e transformava pão e peixe, muita quantia, e dava para todos que estavam presentes. Então, não tinha fome, não tinha sede. Ele disse: eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, glória a Deus, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e quem me segue está abençoado. Então, os discípulos disseram: não podemos perder, vai nos causar uma tristeza tremenda. Amedrontados, ali ficaram, derrotados, aquele pensamento negativo em perder Jesus. Por essa causa, Jesus garante aos discípulos que a sua partida não é um abandono, aleluia, glória a Deus, mas sim por consideração a eles. Deus, nosso Senhor, pudesse ir preparar um lugar para eles, para os apóstolos, com o seu Pai lá no céu. Eles estariam separados por um pouco de tempo, disse-lhe Jesus, para então estarem juntos para sempre. Glória a Deus. Às vezes a gente está um pouquinho distante, mas a gente nunca deve ficar entristecido, porque sabemos que Jesus foi preparar lugar para todo aquele que crê, para todo aquele que obedece, aleluia, aquele que segue os seus passos. Por essa causa, estamos aqui andando nos caminhos santos do Senhor. Alguns pensam que Jesus está falando da igreja, da área de uma nova relação com Deus, através da morte redentora. Mas nos diz a palavra de Deus, aleluia, e a ideia de que o lugar que Jesus promete preparar para os seus discípulos começa nesta vida. Glória a Deus. Aqui é a ideia, é o que mostra a palavra de Deus. Jesus quer isso de cada um de nós, a nossa preparação aqui com vida. Está escrito na palavra do Senhor, aleluia. Jesus Cristo veio para nós termos vida e vida com abundância, glória a Deus. Mas o homem nunca compreende, nunca entende, a não ser aqueles que são chamados exclusivamente por Deus para andar com o Senhor. Por essa causa tem muitas pessoas que não seguem a Cristo. Por exemplo, 1 Timóteo capítulo 3, no versículo 15, o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, está escrito assim: mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E sem dúvida alguma, grande é o ministério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Aleluia. Então, aqui está o que nós vimos, que era esta a ideia. Glória a Deus. Por quê? Porque alguns pensavam que Jesus estava falando da igreja, da área da nova redenção, relação com Deus, através da morte redentora de Jesus. Mas o apóstolo mostra aqui que a ideia era exatamente essa, de um lugar que Jesus promete preparar para os seus discípulos. Glória a Deus. Não é sem mérito. No contexto dessa mesma conversa, Jesus mais tarde disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra. O meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. João 14, 23. Essa aqui é a situação que nos dá o mérito, é amar a Cristo. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, aleluia, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Glória a Deus. Mas a morada com que Jesus consola os seus discípulos em João 14, 1 a 3, é uma morada que pareceria necessariamente incluir o transcendente e final. Como tem observado, glória a Deus, a pessoa tem que ler a palavra, deixando Deus chamar, Deus conduzir a pessoa. A questão sobre o céu que vem à tona nesta experiência de Jesus com seus discípulos, um mero lugar, quanto um relacionamento
que tem alcançado na sua máxima intimidade e proximidade em lugar com Deus e o seu Filho. Ou seja, nós aqui na terra, Jesus vem com o Pai e faz morada no coração, como se tem aproximado, observando a palavra. Não é no céu que encontramos Deus apenas, mas em Deus é que encontramos o céu. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Ou seja, não vamos para o céu se primeiro não encontramos Deus aqui na terra a morar em nosso coração. Não é nos nossos arredores que o céu se encontra, mas em Deus. Glória a Deus. O céu é de Deus. É verdade que João, nas suas visões, vê uma cidade com ruas de ouro, aleluia, paredes de jaspes, glória a Deus, e portas de pérolas, louvado seja o Senhor. Apocalipse capítulo 21. Mas aquela cidade representa muito mais a glória do povo redimido de Deus do que as circunstâncias, glória a Deus, em que estes deverão viver. E é, afinal de contas, apenas a figura da verdadeira coisa. Apocalipse nos mostra do capítulo 19, 8. É triste ver cristãos que pensam no céu simplesmente como um lugar maravilhoso, onde não haverá mais sofrimento, mágoa ou morte. Tudo isso sobre o céu é verdadeiro, sim, mas a estreitura do foco nos faz lembrar de uma noiva, uma igreja que se gaba sem parar da mobília magnífica do novo lar, sem dizer nenhuma palavra sobre o futuro marido. Isso é que está dando tristeza. As pessoas querem o céu. É como tem um pregador que diz que essas pessoas gostam não é de Deus, mas sim das coisas de Deus. É verdade. As pessoas pensam no céu onde não há mais dores, não há angústia, não há tristeza. Muito bom, mas seria muito melhor pensar no encontro com o noivo, Jesus Cristo, aleluia, aquele que se entregou na cruz, que sofreu para nos resgatar das nossas maldades. Aí sim, depois pensaria, portanto, nos bens de Deus. Como é que podemos conquistar? Só por interesse? Será? Então vamos amar mais o nosso Deus, vamos colocar mais o Senhor em nosso coração, não pensar apenas só no céu de glória, mas pensar em seguir aquele que nos conquistou, que nos amou e que nos ama. É Jesus Cristo, nosso Salvador. Não foi Francisco, não foi Maria, não foi José, não foi Antônio, não foi nenhum outro Deus feito de gesso, de barro, de bronze, de ferro, de ouro, de prata, não, de madeira, de forma alguma. Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que morreu da cruz por nós. Aqueles que entram nessa situação, então, é lamentável. Aqueles que pensam nessa porta aí de idolatria, nunca chegarão aos céus. Então, meus amados irmãos, o céu existe, é o lugar, é a casa de Deus. E o inferno? O último vácuo. O inferno é o último lugar. Sobre o inferno, alguma vez a gente, observando, encontra pessoas que meditam. Não há nenhuma doutrina que eu removeria de mais bom grado do cristianismo do que isto. A gente começa a pensar, tem que remover, tirar isso do pensamento. Se eu tivesse o poder, era bom. Mas essa doutrina tem o pleno apoio das Escrituras. É sobretudo das próprias palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Amados irmãos, é um assunto que pode causar um calafrio de horror em qualquer coração. Observar a existência do inferno. Mas a verdade é que o inferno não é um acréscimo arbitrário para a vida de alguém. Ele é essencial ao céu e é a própria existência de um Deus justo, que mostra a justiça do Senhor. Aqueles que confessam a Deus, que andam com Deus e que amam a Deus, esses sim, que têm a obediência. Jesus disse, nós viemos para Ele e faremos nele morada. Agora aqueles que não querem, que vivem na sua vida
vida de conflitos à vontade de Deus, que é a vida mundana, esses como poderão herdar o céu? Então há uma necessidade, sim, da gente observar sobre a questão do inferno. Não pode haver um paraíso, nem um inferno, não somente porque o Evangelho fala de ambos, como muitos pensam. Não, é porque tal é conversa de crente, algumas pessoas dizem isso. Nada disso. Mas porque, se não há um inferno, todos os caminhos conduzem ao mesmo local. E se todos os caminhos conduzem ao mesmo local, não faz diferença qual caminho você toma. E a bondade e maldade cessam de existir. Fica sem rumo, a direção fica sem destino. A presença de um Deus justo num tal mundo seria inconcebível. O inferno faz uma diferença infinita. A altura da montanha é medida pela profundidade do vale. A grandeza da salvação é vista em oposição ao horror da condenação, onde bondade e maldade diferenciam-se, ambos em caráter e em consequência. Temos que ter sempre o entendimento que existe dois lados, assim como existe dia e luz, existe noite e trevas, ou seja, luz de dia, trevas de noite, céu, luz, inferno, trevas. Então, nós vemos, meus amados irmãos, eu não tenho conhecido ninguém que houvesse completamente descrito sobre a separação de inferno e que tivesse também uma convicção viva e vivificamente sobre o céu. No Evangelho de Cristo, o conceito do inferno é inevitável. Não existe outra pessoa que possa explicar a não ser o Evangelho. O Evangelho mostra, se o homem se converte, ele entra nessa configuração de amizade do reino de Deus. A palavra nos mostra que inferno é um lugar de separação do homem de Deus. Ela é derivada do vale de Imon, ao sudoeste de Jerusalém. Lá tem um lugar onde crianças eram sacrificadas dos seus, aquele deus Moloque, durante o reino dividido das Segundas Crônicas 28. E foi por essa razão profanado por Josias, a fim de terminar os costumes, e Jeremias o chamou de Vale da Matança, por causa dos cadáveres que em breve ali seriam amontoados para a remetida babilônica, conforme Jeremias 7,32. Então o vale tornou-se uma metáfora para a morte, corrupção e incêndio. Há várias razões para acreditar, sim, na existência do inferno, mas nenhuma tão convincente como a que Jesus mesmo disse. Das 12 vezes que ele fala de inferno, aparece no Novo Testamento, todos exceto uma, vem da boca do Senhor. Jesus chamando. Tiago capítulo 3, versículo 6 fala também, mas as outras vezes que é revelado o inferno, foi Jesus quem revelou, dizendo que existe. É Jesus que em todo o Novo Testamento pinta a figura mais gráfica do julgamento dos condenados, advertindo aos seus ouvintes severamente de tal destino. Mateus capítulo 5, versículo 22, versículo 29, 10, 28, 23, capítulo 23, 15 e 33. Marcos capítulo 9, versículo 45 ao 48. Lucas capítulo 12, versículo 5. Tudo fala. Ele pinta o inferno como uma fornalha de fogo eterno e um processo interminável de corrupção, conforme Mateus 25, 41, Marcos 9, 48. São trevas enchidas de um choro
angustiante. Meu Deus do céu, um lugar de castigo e castigo eterno. Mateus 8, 12, 25, 46. Irmãos, este fogo, estas trevas, devem ser subentendidas literalmente? Talvez não, pois o diabo e os seus anjos, que não possuem corpos materiais, deverão sofrer a mesma sorte. Mas não há qualquer consolo nisto. Linguagem figurada é usada quando palavras comuns falham. A realidade do inferno será muito pior do que as figuras que surgem. O inferno é o lugar onde Deus não está. Está ali a ira de Deus apenas, mas Deus não está com a sua bondade. E poucos de nós têm seriamente contemplado como seria a absoluta ausência de Deus. Você já parou para pensar? Seria a sua vida com a ausência de Deus? Deus que nos dá o ar que respiramos, Deus que nos dá a proteção, Deus que nos dá a alegria de viver. Como seria o inferno? Em última análise, não é algo que Deus tenha acrescentado do destino dos incrédulos. Ao destino dos incrédulos não, mas sim a consequência natural das escolhas que eles têm feito. Há, afinal, somente duas espécies de pessoas: aquelas que se dizem de Deus, faça-se a sua vontade, e aquelas a quem Deus diz no final: faça-se a tua vontade. Então todos que irão para o inferno ali estarão porque escolheram contra a vontade e a misericórdia de Deus e o que Deus tem escolhido. Então, existe aqueles que dizem: Senhor, faça-se a sua vontade em mim. Mas existe aquelas que Deus diz: faça a sua vontade. Vai embora, você não quer fazer a sua vontade? Faça. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, eles têm escolhido afastar-se de Deus, de todas as suas qualidades. Isso significa que desde que Deus, como Criador, nosso Pai Celestial, tem dado a vida com o seu propósito e sentido, a vida no inferno está eternamente sem sentido e inútil. Será uma terra cinzenta e desesperada, destruída de esperança e sonho. E porque Deus é amor, diz lá em 1 João 4:8, Deus é amor, então o inferno será um lugar onde não haverá amor. Nele estará a miséria empilhada de todo ódio, malícia, inveja, ciúmes, que jamais houve. Não haverá nenhuma compaixão, nenhuma situação de livramento, nenhuma atenção. Aqueles que são separados de Deus. Pense nisso, meu irmão, que coisa triste, né? Então, é porque Deus é luz. O inferno está verdadeiramente em um lugar de trevas. Então, é absolutas. Não trevas literais, físicas, mas as trevas da maldade, perversidade, impiedade. O inferno será um lugar do qual toda a bondade terá sido expurgada. Às vezes a gente até cai no momento de pensamento, aqui, mesmo como incrédulo no mundo, mas lá ninguém cai em pensamento bom não. Lá é todo o tempo sofrendo e procurando se lastimar de dor e de angústia. Por isso estamos aqui ocupando esse espaço para abrir no seu entendimento, dada a palavra de Deus, que nós temos que ver o que Deus quer, é o melhor para nós. E é assim que os que vão ao inferno terão recebido exatamente o que desejavam. Também aqueles que vão ao céu recebem de Deus o consolo, que é de ter posto Deus fora de suas vidas, aqueles que não querem. É assim que eles vão. Eles colocaram fora, não quiseram os conselhos de Deus. Não haverão mais apelos divinos para mudar de rumo. Não mais apelos para voltar a casa. Somente o silêncio vazio de um mundo passado negro e morto. Por isso, meu irmão, você quer viver uma vida digna,
uma vida de paz, uma vida de comunhão, uma vida em abundância. Jesus disse: o diabo veio matar, roubar, destruir, eu vim para dar vida e vida em abundância. Aleluia. Aceite Jesus de coração. É como disse Paulo: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo e em seu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se faz confissão para a salvação. Você fica lá de longe: eu aceito. Não, desde quando eu nasci que eu aceitei. A maior ignorância, o inimigo colocou isso na cabeça de alguns, no coração de alguns. Meu irmão, temos que mudar de vida, temos que aceitar a Cristo de coração, deixar Jesus habitar em nossas vidas, e o que é de mal, o que é de ruim, o que é de obra das trevas, deixar tudo, abandonar tudo e abraçar o que é o fruto do Espírito, que é paz, gozo, longanimidade, bondade, mansidão, temperança, tudo isso que está aí na palavra de Deus, que mostra o melhor para aquele que serve a Deus, que ama. Jesus disse: aquele que me ama, eu também o amarei, e meu Pai também o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então receba do seu coração Jesus Cristo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Receba para morada no seu coração, tá bom? Então vamos ficar por aqui e vamos orar ao Senhor. De pureza, esplendor, aguardando entrar nas bodas. Nosso Deus e nosso Pai que está no céu, nós te agradecemos, ó Pai, por mais um dia que o Senhor nos concedeu, por esse momento de estarmos aqui reunidos no teu nome. E te peço por mim e por todos aqueles que nos ouvem, que o Senhor tenha misericórdia, venha abençoar todos, fortalecendo, iluminando, preparando para o encontro contigo, que o Senhor nos livre de tais trevas, nos livre da condenação desse mundo. Meu Deus, que seja aqui em Esperantina, que seja lá no Ceará e Fortaleza, que seja em qualquer lugar onde uma pessoa estiver nos ouvindo, meu Pai, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, não importa, meu Deus, no planeta Terra, que o Senhor venha abençoar a tua palavra, que venha surtir efeito na vida de cada um, e que todos sejam cheios da tua graça, que venham tornar-se arrependidos, confessando o teu nome, para que tenham direito na vida eterna. Ó Deus, nós te agradecemos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive e reina eternamente. Você que está orando conosco, diga amém e diga graças a Deus, tá bom?